bom dia, seja bem-vindo ao nosso Agroband Maranhão. Vamos aos destaques da edição de hoje. De um lado, milho no ponto de colher, do outro, lavouras que sentiram na pele os efeitos do clima. Na mesma safra, a produção pode mudar e muito de uma área para outra. Daqui a pouco você vai entender por quê. E ainda, Brasil registra redução na área queimada em 2025, mas o fogo ainda é um problema recorrente em várias regiões. O Maranhão está entre os estados que mais concentram áreas queimadas no país. E você vai ver também, quando o inverno chega, as ruas ganham cores. Em Maringá, os ipês roxos transformaram a paisagem e fizeram da cidade um verdadeiro cartão postal. É agora no Agroband Maranhão. Muito bom dia para você. Hoje é domingo, dia 26 de julho de 2026. O último domingo do mês, e que mês abençoado, viu? Já passamos da metade do ano e agora a contagem regressiva para dezembro, que está cada vez mais perto. Mas antes, vamos, claro, agradecer a chegada de agosto e pedir que seja um mês de muita safra, prosperidade e, claro, boas notícias no campo. E falando em campo, o Paraná já deu início à colheita do milho da segunda safra 2025-2026. E nesta temporada, o clima tem sido, na verdade, um dos principais fatores de impacto na produção. Em algumas regiões, as lavouras apresentam um bom desempenho. Em outras, a falta ou excesso de chuvas provocou grandes diferenças na produtividade. O ciclo 2025-2026 do milho no Paraná foi marcado pelo aumento expressivo de área em virtude dos preços mais estáveis do cereal em comparação com a soja. Embora a área plantada da safrinha tenha batido recorde, 345.200 hectares. Avanço significativo de 25% em relação ao ciclo anterior, que havia registrado pouco mais de 275 mil hectares. O DERAL indica que a produtividade média por hectare deve ficar ligeiramente abaixo do teto registrado no ano anterior, devido ao excesso de dias nublados e baixas temperaturas durante o ciclo de desenvolvimento da planta e adversidades climáticas consideráveis ao longo do ciclo, como estiagem, forte calor e chuvas irregulares que atingiram principalmente as regiões oeste, sudoeste e noroeste do Paraná entre março e abril. A expectativa de produção total de milho no Paraná para a safra 25-26 segue robusta. O Departamento de Economia Rural estima uma produção total ligeiramente acima de 21 milhões e 400 mil toneladas. A colheita de milho segunda safra 2025-2026 vem ganhando ritmo no Paraná, com cerca de 30% das áreas já colhidas. A colheita tem iniciado prioritariamente nas regiões oeste e noroeste do estado. Os Irmãos da Lago têm uma área de plantio de mais de 430 hectares em Doutor Camargo. A produção deles está boa, em torno de 150 sacas por hectare. O problema mais relatado são os preços da commodity e os altos custos de produção. O clima, o agricultor ele depende de várias coisas. O agricultor depende da chuva, depende do sol, você entendeu? E o mercado, porque hoje o custo ele é alto e o nosso produto está barato. Você entendeu? Então eu vejo que nós tínhamos que ter um incentivo da agricultura um pouco melhor, porque o homem do campo é o que sustenta esse país de pé, certo? Então o que acontece? A gente trabalha e acaba ficando no vermelho. Mesmo numa produção dessa, nesse preço você não consegue ter um resultado que a gente precisava aqui no campo. Realmente aqui no nosso município, dá para você contar a dedo as propriedades que vão dar uma boa produção. No nosso caso aqui do bairro da Reserva, está uma produção excelente. Vai variar de 250 a 300 sacas por alqueiro. Mas você pegar de Doutor Camargo para lá, nós temos parceiro nosso aí que vai colher 60, 70 sacos. Por quê? Não choveu naquela região. É uma média que não vai ser muito boa, né? Vai cair bastante a produção no estado. Vai. Eu acredito que no município aqui uns 180 sacos na média por alqueiro, toda a região.
Porque não importa uma regiãozinha que nem a nossa, dá 300, mas a maior vai dar 70, 80, 90 sacos, entendeu? E apesar de tudo, não temos preço também, entendeu? Eu acho que se continuar assim, vai quebrar o agronegócio, que sustenta o nosso país. Cerca de 79% das lavouras da segunda safra mantém boas condições de desenvolvimento, com o restante dividido entre condições médias, 14%, e ruins, 7%. A maior parte do milho remanescente no campo já atingiu a fase de maturação, 61%, ficando livre dos riscos severos de perdas por geadas tardias. Então, aqui nessa propriedade, o pessoal da Lago, eles vêm conduzindo de maneira extraordinária. Você pode verificar que eles fazem colocam braquiária, sabe, tenta colocar matéria orgânica no sistema, né? Eles fazem uma adubação muito boa, fazem a condução da lavoura de primeiro mundo, sabe, a produção uma condução muito boa. Porém, esse ano choveu bem aqui na região, na região deles, e a gente espera uma produtividade aí na faixa de 350 sacas por alqueire, que daria uma média de 150 sacas por hectare aqui, né? E o nosso município foi um município que esse ano não foi uma chuva, uma chuva por igual, sabe? Teve partes do município que choveu muito bem, que é esse caso aqui do nosso produtor aqui do bairro da reserva. Mas a situação difere muito de área para área. Se naquela área dos Irmãos da Lago a gente vê lá uma produtividade de 150 sacas em média por hectare, essa aqui, pelo tamanho do pé de milho, você já vê que, olha só a produção, né, Beto? Então a gente estima que aqui vai dar uns 30 sacas por hectare, mais ou menos. Então, o que a falta de chuva faz, né? Então, um período de 30 dias sem chuva, sem nenhuma gota de chuva nessa região aqui, prejudicou muito a lavoura. Nas lavouras dos Irmãos da Lago, além do clima que favoreceu, o manejo também foi importante. O consórcio com braquiária, por exemplo, e para a próxima safra, o preparo já após a colheita com a escarificação. Às vezes arranca um empate aí, sobra uma queleirinha, mas não dá para fazer aquilo que a gente necessita de investir na terra. Porque hoje você tem que investir na terra com calcário, você tem que fazer uma estária, igual nós estamos fazendo aqui, e o investimento é caro. Mas, infelizmente, o nosso produto, o mercado hoje, está muito além do que nós precisávamos. Você vai na cooperativa comprar qualquer produto para plantar soja ou milho aqui, toda semana está subindo. E você olha na louça, todo dia está baixando o que nós temos para vender. Então a conta não tem como fechar. E olha só, o governo federal e a frente parlamentar da agropecuária firmaram um acordo para a renegociação das dívidas rurais, com a previsão, inclusive, da criação de um fundo garantidor voltado ao setor agropecuário. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, informou que o fundo poderá receber um aporte de até 2 bilhões de reais da União. A medida tem como objetivo ampliar as garantias das operações de crédito rural e reduzir, no médio e longo prazo, os custos de financiamento para os produtores. Segundo o ministro, o fundo terá um papel estruturante para o setor, com a participação de bancos, estados e municípios na composição dos recursos. A expectativa é que o mecanismo aumente a proteção das operações de crédito e contribua para a redução dos spreads bancários e também das taxas de juros que são cobradas dos produtores rurais. E olha só, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas ainda tem uma das menores taxas de contratação de seguro rural. E mesmo entre os produtores segurados, a cobertura nem sempre é suficiente para poder compensar os prejuízos. E sem essa proteção, muitos agricultores enfrentam dificuldades para financiar a próxima safra. Acompanhe. Quem tem carro sabe que o seguro costuma trazer mais tranquilidade. Diante do risco de colisões, roubos e furtos, muita gente prefere não dirigir sem essa proteção. Por que você contratou o seguro?
Contratei o seguro mais por uma questão de segurança mesmo, de uma emergência, qualquer acidente, e para ter essa segurança de que o nosso bem também está seguro. Já precisei usar, foi bastante eficiente. Eu acionei o corretor na época e ele tomou todas as providências. Então foi bem eficiente. Enquanto 30% dos carros no Brasil têm algum tipo de seguro, no campo esse número é ainda mais baixo. Menos de 4% da área agrícola do país é segurada. A baixa cobertura deixa a safra desprotegida e exposta a eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Essa é a realidade do produtor gaúcho Cirineu. Ele teve parte da produção de soja destruída por secas e enchentes nos 4 últimos anos. E no Rio Grande do Sul, onde a crise do agro é mais profunda também por causa do endividamento, o seguro não alcança nem os pequenos produtores. Nesses últimos 5 anos só tivemos cobertura de Proagro o primeiro ano. Os outros 4 anos o seguro agrícola, no caso, se retirou, procurou tudo que é motivo para não pagar seguro. Inclusive eu tenho um monte de dinheiro para receber que eles não estão me pagando. 90% dos seguros aqui na região eles não pagaram. Em outros países, onde o agro também é forte, o cenário é outro. De acordo com a FGV Agro, na Espanha, a cobertura atinge entre 60% e 90% da área agrícola. Na Índia, esse número é de 40%. E nos Estados Unidos, chega a 90% do total. No Brasil, a cobertura é baixa por diversos motivos. Um deles é o corte, o contingenciamento do governo federal. Então a gente vê ali que está sendo muito afetado pelos diversos bloqueios, cortes, até cancelamentos que nós estamos tendo esse ano de 2026. Tem também o fato da cultura do seguro. O produtor ali busca a proteção quando ele está mais ali sensibilizado com a ocorrência possível de um evento climático futuro. Tudo isso também se soma ao alto custo dos contratos e ao crescente endividamento dos produtores, que ficam sem a capacidade de investimento. Mas um projeto de lei no Congresso Nacional quer mudar esse cenário. Ele destina um volume de recurso, ele faz uma vinculação, ele abre um caminho para que nós possamos melhorar a cobertura de seguro no nosso setor agro. Até reconheço que não é um projeto pronto e acabado, mas é um primeiro passo muito importante para que o seguro se torne uma realidade e nós não vivamos de crise em crise sistematicamente. Cirineu Albânio conta que com o seguro não estaria na situação de hoje. Assim como milhares de outros produtores, ele até consegue plantar, mas com baixa rentabilidade. Então a lavoura está totalmente desamparada, sem crédito e sem seguro. Estamos fazendo umas lavouras de baixa tecnologia, não botando o adubo que precisa, não usando a semente com a qualidade que precisa, não usando os insumos que precisa. E olha, o Agroband de Maranhão faz um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver que Maringá está colorida. E esse espetáculo vem das árvores. Os ipês roxos já tomaram conta das ruas e transformaram a paisagem. Não sai daí. Estamos de volta e, como já adiantamos no bloco passado, as ruas de Maringá, no norte do Paraná, ganharam um colorido especial neste inverno. A florada dos ipês roxos tomou conta da cidade e transformou o cenário urbano em um verdadeiro espetáculo da natureza. Basta caminhar por Maringá para entender por que a cidade encanta em qualquer estação. Nesta época do ano, 9.700 ipês roxos florescem ao mesmo tempo, transformando ruas, avenidas e parques em verdadeiros cartões postais. Isso, os ipês roxos são a espécie de ipê mais comum que a gente tem aqui em Maringá. Provavelmente também a espécie mais bonita, que mais atrai a população. E, em geral, ela começa no final de maio, início de junho. E nessa época que a gente está agora, em meados de julho, é a época que ela tem a maior expressão, né? Então a gente está bem no período auge da floração do ipê roxo. Além do ipê roxo, a gente tem os ipês rosas, que eles floresceram um pouquinho antes. Esse ano a floração foi bem
bem rápida e a população não conseguiu enxergar muito os ipês rosas. O ipê roxo é a árvore símbolo de Maringá e encanta moradores e visitantes anualmente a cada nova florada. Realmente traz uma alegria muito grande você passar pela Avenida Brasil ou por outros locais aqui de Maringá e ver esses ipês tão lindos. Realmente assim traz uma alegria para os olhos, né, para o coração, e todo ano você consegue ter essa mesma sensação. A florada dos ipês já é um espetáculo por si só, mas entre tantas árvores que coloram Maringá, uma delas se destaca. Conta-se que foi esse ipê roxo que comoveu o coração da então princesa Michiko do Japão em 1978 em uma visita a Maringá. A partir de então, a árvore ficou conhecida como o ipê da imperatriz. O ipê roxo, que é essa espécie linda que a gente está vendo aqui atrás, é uma espécie nativa aqui da nossa região, que ocorre naturalmente nas nossas florestas, não só aqui, mas em vários locais também do nosso país. É uma espécie super importante porque ela produz uma série de benefícios para a fauna, né, para a fauna urbana que utiliza as cidades junto com a gente, né, principalmente as aves. Nessa época elas são muito beneficiadas com o néctar das flores, e é uma espécie também super importante porque ela acaba trazendo vários outros benefícios para a gente que muitas vezes a gente não percebe, como por exemplo, ela ameniza um pouco da temperatura, ela bombeia água para a atmosfera. Uma árvore de grande porte pode chegar a bombear até 400 litros de água por dia para a atmosfera. Então, quer dizer, as árvores são fundamentais para que a gente possa ter uma vida mais confortável nas cidades. E de que forma que o cidadão pode ter uma relação boa com essas árvores? Como que, mesmo dentro da área urbana, é possível preservar? Com certeza, as árvores, a gente precisa ter árvores na cidade, né? Elas são fundamentais para o nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba isso, né? Até para o nosso bem-estar psicológico. Quando você passa na rua e vê uma árvore florida tão bela quanto essa, isso acalenta o seu coração, né? E isso acaba até trazendo benefícios para a saúde pública, né? Existem relatos aí em outras cidades de que a população sofre menos ataque cardíaco na época que a cidade está mais florida, né? Então é fundamental que a gente consiga, de fato, sobreviver, viver em conjunto com a arborização da nossa cidade. E agora é a hora de conferir a previsão do tempo para este domingão. A expectativa é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. Já à noite o tempo deve ficar aí aberto. Agora a gente vai para as previsões, né, para os termômetros de algumas cidades aqui do Maranhão, começando como sempre, como todo domingo, pela capital maranhense. Os termômetros devem variar entre a máxima de 30 graus e a mínima de 24. Agora a gente chega na região leste do estado, em Colinas. A máxima deve chegar aí aos 34 graus. E a mínima deve ser de 22 graus. Agora a gente chega na Baixada Maranhense, no município de Turiaçu, que os termômetros devem variar entre 30 e 23 graus. E olha, falando ainda sobre clima, tempo seco, o Brasil queimou 12,7 milhões de hectares em 2025, no ano passado, e a área é quase a metade da registrada em 2024, está, ou seja, 31% abaixo da média histórica. Os dados são do relatório anual do fogo do MAP Biomas. Na Amazônia, a redução foi ainda mais expressiva. Um ano depois de registrar a maior área queimada da série histórica, o bioma teve, em 2025, o registro menor dos últimos 41 anos. Foram 3,1 milhões de hectares. E mesmo com essa queda, o Maranhão também aparece entre os estados que mais concentram áreas queimadas no país. Desde 1985, o estado acumula 20,7 milhões de hectares atingidos pelo fogo. Ao lado também de Mato Grosso e Pará, o Maranhão concentra parte aí de 47% de toda a área queimada no Brasil
nos últimos 41 anos. Esse estudo também revela que o fogo é recorrente em grande parte do território. 64% de toda a área queimada no Brasil já pegou fogo mais de uma vez. Os dados do MAP Biomas reforçam, então, a importância de monitorar não só a extensão das queimadas, mas também essa frequência com que o fogo acaba retornando e, com certeza, causando impacto à vegetação. E a gente volta a falar sobre colheita, só que dessa vez do trigo, que este ano deve registrar uma redução de 20% em relação à última safra. E para garantir o abastecimento e manter o pãozinho de cada dia na mesa dos brasileiros, o país deve recorrer a uma importação recorde do cereal. A medida busca, então, garantir a oferta interna de um ingrediente essencial na alimentação. Veja na reportagem. Nesta fazenda, em Planaltina, Goiás, o trigo ocupa uma área de 460 hectares. Por aqui, a colheita já começou e deve terminar em uma semana. A expectativa é de uma produtividade de até 45 sacas por hectare. Infelizmente, nós tivemos um clima não muito favorável, um pouco mais seco, então a produtividade se deu aquém daquilo esperado. Porém, está pagando os custos. José Tadeu investe no plantio de trigo de sequeiro há cerca de 4 anos e diz que ainda avalia o desempenho da cultura na região. Nesse tempo, optou por sementes desenvolvidas pela Embrapa, adaptadas às condições do cerrado brasileiro. Que é uma condição sem irrigação, que aproveitar aquelas últimas chuvas do período chuvoso, né? Que é ali de março, abril, maio, e são chuvas mais irregulares, então por isso que a média dessa produtividade gera em torno de 2.500 quilos por hectare. Mas são trigos de excelente qualidade industrial, porque são trigos colhidos numa época de seca. Segundo José Tadeu, o trigo de sequeiro que ele planta produz uma palhada com decomposição mais lenta do que a de outras culturas. Além disso, as raízes mais profundas contribuem para melhorar a estrutura e a disponibilidade de nutrientes no solo. Um cenário que favorece o desenvolvimento da soja, plantada a partir de outubro, e deve aumentar a rentabilidade da próxima safra. Nós vamos ter uma economia substancial na próxima safra, nessa área que nós estamos com a cultura do trigo, justamente pela redução de custos. Aqui nós estamos na região do entorno do Distrito Federal, onde a expectativa para a safra de trigo neste ciclo é positiva, um contraste com o que será colhido no restante do país, segundo a estimativa mais recente, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento. A expectativa da Conab é de que o Distrito Federal produza 32 mil toneladas, 8,1% a mais do que o volume colhido em 2025. Já o Rio Grande do Sul, maior produtor nacional do cereal, deve colher 2.706.000 toneladas, uma queda de 24,5% na comparação com o ciclo passado. No Paraná, a redução também deve ser expressiva, 20,5%, com produção estimada em 2.201.000 toneladas. Somados todos os estados produtores, a Conab projeta que o Brasil colha 6.296.000 toneladas de trigo, 20% menos que na safra anterior. Há fatores, né, de preço do trigo aqui, o estímulo ou desestímulo para o plantio do trigo, há a questão cambial, há a questão do clima, há uma série de fatores que estão influindo nessa queda da produção. Estamos no ano de El Niño. Anos de El Niño normalmente são de excesso de chuva e assim a gente costuma ter grandes prejuízos, não só na questão de quantidade, mas principalmente a questão qualitativa acaba pesando muito. Esse grande efeito climático tende a trazer ao Brasil a maior necessidade de importação da sua história. Com uma safra menor, o Brasil deverá ir às compras no mercado internacional para atender a demanda interna de trigo. A Conab estimou o consumo nacional em 11.800.000 toneladas. Especialistas acreditam que as importações do cereal poderão bater recorde.
8.900.000 toneladas, superando o recorde anterior de 7.100.000 toneladas na safra 2006-2007. As importações elas são necessárias e a grande incerteza é de onde virá ou de onde virão esses volumes que o Brasil precisará. A Argentina tem uma situação de uma safra complicada em termos de qualidade, apesar do grande volume, e a Rússia tem se colocado como uma alternativa. E claro, para a formação de preços, o que vai determinar exatamente quanto que o produtor vai receber é o custo dessa importação. O trigo é um produto estratégico, não é? Está na mesa de todos os brasileiros, com massa, com pão, com biscoito, com bolos, e isso tem uma influência na política econômica, na questão da inflação. Tudo isso a gente deve ver como uma questão estratégica que a gente tem que pensar a médio e longo prazo. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma edição do Agroband Maranhão. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha um excelente domingo e também uma excelente semana. E a gente se vê no próximo programa. Até mais!